lindo! Estamos começando mais um Sementes Podcast dessa terceira temporada. Eu ia falar terceira edição, mas também é terceira edição, né? Meu nome é Michele Dil, aqui ao meu lado. Cristina Soares. Chiquérrima! Hoje nosso entrevistado é maravilhoso. Incrível. Incrível, gente. Eu sou suspeita, amo. Meu psicólogo. Maravilhoso, adoro né, ter esse momento. E o detalhe dele é que, assim, ele já veio algumas vezes. Vocês amam, né? Não é só a gente que ama, né, Michele? Nossos podcasters também. E só que ele veio para falar sobre algumas coisas específicas e tal. Vocês vão, quando ver ele, né, vocês vão saber. Vocês vão saber. Mas a gente vai querer saber a história de vida. É a história de vida dele, né, Michele? É, isso aí. Quem exatamente. é essa pessoa, Quem será? É? Não fala. Mas fala. antes que nós temos aí, Michele, temos várias diga-nos. coisinhas. Eu quero falar de você que quer mexer com o seu tráfego, quer fazer o seu mundo digital ficar melhor, mais acessível, faturar, por que não? Muitas visualizações e tudo mais. Álvaro Rica Produções. Aqui embaixo vai estar o Instagram para você seguir e já entrar em contato, fazer seu orçamento. Eu quero falar também para você que quer fazer o seu podcast. Aqui no Cast do Bom, você tira do papel e torna ele realidade. Então, siga eles também nas redes sociais, faça o seu orçamento e seja feliz. Também quero agradecer o Estúdio 202, que faz esses cabelos, né? Essa make maravilhosa, lá do Estúdio 202, lá do Goiabeiras. Facinho de chegar. Atendimento maravilhoso, vários serviços ao seu dispor, não é? Exatamente. Também falar para vocês que vocês podem assistir a gente pela TV Mato Grosso, Sim, praticamente todos os dias para você não perder. E aí você vai falar dessas tranças. Essas tranças, gente, olha isso, gente, olha isso. Tranças da Charmosa. Exatamente, Eli, gente, Tranças da Charmosa tá lá no Tijucal. Por enquanto, daqui a pouco ela muda e a gente vai passar o endereço. Mas é só ir lá no Instagram, né, Michele? Tranças da Charmosa, que você vai sair lindíssima, mais linda e mais lindo do que você já é. Tem até tratamento capilar, viu? Exatamente. Então, não perca. Bom, vamos direto ao que interessa. Sim, Michele. Né? Cara, eu amo esse cidadão, né? É uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu estimo muito, não só como profissional, mas no âmbito pessoal, por tudo que ele representa, por tudo que ele faz em prol das mulheres, em prol da igualdade, enfim. Vamos lá. Douglas Amorim. Muito obrigada pela sua presença aqui no Sementes Podcast. Já é a segunda ou terceira vez que você vem, Terceira vez. E eu fico muito feliz de poder receber você nessa terceira temporada para falar histórias de vida, né? Primeira pergunta, já posso fazer? Já pode perguntar, Michele, porque você é ligeira. Ligeira! Douglas Amorim por Douglas Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito importante para mim sempre falar e é muito legal falar com vocês especificamente, né? Porque eu sinto o afeto de vocês, eu sinto acolhimento, eu sinto que a gente tem essa conexão que ela é além de uma conexão profissional, dessa troca de conhecimento, né? Então isso para mim é muito legal e importante. E definir, eu sou uma confusão afetiva. Eu acho que talvez eu acho que seja essa definição, assim, porque eu me vejo tanto como alguém que é universal, sabe, assim, plural, né? Plural, eu me vejo tanto como essa pessoa. Quando eu olho meu retrospecto, né, ao longo da vida, já me interessei por tantas coisas, assuntos. Eu sou aquele dicionário de coisa inútil, que eu sei de coisas que não necessariamente vai ter alguma utilidade. Então, assim, eu me vejo como essa confusão afetiva, é isso. E na infância, Douglas, que memória que você tem da infância? Quem que era esse Douglas, essa criança, esse menino? De onde você nasceu? Quem que era? Eu brinco que o verdadeiro cuiabano nasceu no Hospital Geral, né? Eu brinco com isso, né? Claramente,
Claramente muitas pessoas nasceram em outros lugares e são cuiabanas, né? Mas eu brinco porque toda vez que eu vou conhecer alguém que é próximo da minha idade, né? Eu nasci em 87, 88, 80, né? Essas datas assim. Aí eu sempre brinco, né? Hospital Geral. Aí a pessoa, dependendo da classe social que ela vê, ela fala uma outra clínica que talvez que era particular na época que já tenha fechado, né? Então, assim, eu cresço no Novo Horizonte, que é um bairro ao lado do CPA 3 ali, né? Um bairro que nasce de invasão. Meus pais estão lá desde, assim, da fundação, desde quando não era um bairro. E talvez uma das memórias que eu tenho muito forte, assim, da infância, não é algo que aconteceu, é como eu sentia, como eu via as coisas. Eu sempre me vi como uma pessoa esquisita, assim, sempre me vi como alguém diferente das pessoas que estavam ali e que de alguma forma eu fazia a leitura de que eu precisava ser normal. Então eu me lembro assim meus amigos gostam de jogar futebol, então eu tenho que jogar futebol. Meus amigos gostam de brincar na rua de rouba-bandeira, então eu tenho que brincar de rouba-bandeira. Meus amigos falam de tal assunto, então eu tenho que falar de tal assunto. Então eu sempre me vi como esse esquisito, como esse estranho que dava conta de se encaixar porque eu sempre gostei de estar com pessoas. Então eu acho que é isso que me ajudava nesse encaixe, mas eu sempre me vi como um desencaixado, como um esquisito, como um diferente. Por isso que eu acho que tinha necessidade de se misturar e de se transvestir dessas multi-atividades ou jeitos de ser. Eu acho que por reconhecer isso desde muito sempre, assim, automaticamente me vinha essa necessidade de passar despercebido, né? Tipo, sim, ser normal, sim. Né? E aí eu não coloco isso como se eu estivesse dizendo que eu sou especial, diferente, sim, além das pessoas. Não, era só uma sensação mesmo, né? E eu consegui... Eu entendo que eu também tive que fazer isso a minha vida inteira, né? Não, pode pra gente se sentir parte. Eu sempre tinha que, no meu caso, né? Eu tinha, por ter mudado muito de vários lugares e, enfim, vários problemas, eu sempre tive essa necessidade de me encaixar, de pertencer. Então... Por isso, por exemplo, eu falo português do jeito que eu falo, o espanhol do jeito que eu falo. Por quê? Porque a língua era a primeira coisa que eu queria que fosse igual. Porque assim eu não iria ser a gringa, ou a cucaracha, não sei o quê, entende? Então eu entendo esse lado. E tem uma coisa, só não cortando sua linha de raciocínio, Douglas, mas tem uma coisa que eu acho interessante também disso. O encaixar, né? Eu penso assim, a gente que não é colocado como normal, porque é a sociedade que vai colocando a gente. Eu adoro aí a palavra normótico, sente, né? Como é que é? Normótico. Normótico. A gente não é normótico. Gostei. Né? A sociedade, ela vai ensinando a gente, né? Ela vai ensinando que você é diferente, que você é estranho, que você é esquisito. E aí tem duas coisas que eu vejo, é uma visão minha, com relação a isso, que a gente quer pertencer, ou a gente quer ser invisível, né? Porque eu tive eu falo por mim, assim, essa parte do ser invisível. Falava, então, que ninguém me veja. Então eu nem vou lá. Então eu quero ficar aqui sozinha, que ninguém me veja. Se o olhar do outro não me acolhe, não me inclui, então eu prefiro ser invisível. É isso. Então, por exemplo, com relação à sala de aula, então eu vou sentar num lugar, não vai ser nem no fundão e nem vai ser na primeira carteira. Eu vou sentar pro fundo, mas uma parte assim, no meio. Escondida. Perto da parede, ninguém vai me ver. Não vou sair primeiro, não vou sair por último, vou sempre estar ali no meio, que é uma forma de ser invisível, né? Que é uma forma de não ser colocado como esquisita, né? Como estranho do lugar, né? Mas pode continuar. Veja bem, cada um na sua posição. Vamos lá. Assim, quando eu olho para trás, né? E trago essa... Que não é uma memória, né? De algo específico, sim, né? Quando eu tô falando, obviamente, para passar 1 bilhão de memórias específicas, sim, mas quando eu falo mais de um sentimento, né? De um estado de ser... Se você perguntar para os meus amigos de infância, talvez até para os meus pais, para os amigos da adolescência, eles talvez não vão enxergar as coisas dessa forma. Eles não vão olhar para mim como alguém que estava nesse lugar do estranho. Por quê? Porque eu fui bem sucedido. Eu fui bem sucedido em disfarçar. Eu fui bem sucedido. Um agente secreto ali. Exatamente. Assim, eu sempre tive amigos, eu sempre tive grupos, eu sempre consegui surfar, mas a sensação não passava. E aí quando você cresce, você vai, né, se terapeutizando, você vai entendendo o mundo através do olhar das outras pessoas, ouvindo sobre a história das outras pessoas, você percebe que aquele desconforto, foi isso que aconteceu comigo, aquele desconforto que eu senti ao longo da minha vida, aquelas outras pessoas não tiveram. Elas
Claro que tiveram ali suas preocupações, sofrimentos, mas não uma coisa constante. Porque eu sempre me senti atrás de uma cortina, olhando o mundo aqui por uma aberturinha na cortina, né? Enquanto estava todo mundo ali, né? Vivenciando aquilo, né? Não, eu estava sempre assistindo e tentando saber a minha deixa de entrar, né? Sim. Então essa é a sensação. Então se você pergunta para essas pessoas que cresceram comigo, não, você era uma criança normal, você era uma adolescente normal. Veja como que é, né? Como é. Então, mas é isso que é curioso. É engraçado, a gente é jogado nesse mundo. Eu sinto que às vezes a gente é só cuspido no mundo, né? Dependendo da situação. A gente é cuspido no mundo e se vira. E aí você vai ser bombardeado por milhões de coisas, né? E a infância é um período muito complicado, né? Porque a infância é o sentimento, é sempre assim. E tem momento da minha vida que eu vou lembrar da minha infância, eu também lembro. O que eu lembro? Lembro angústia. Eu lembro só de angústia. Do sentimento. Né? Então, assim, é um sentimento. O que você lembra de tal coisa? Pra mim, me dá um sentimento de angústia. Escola, por muitos anos, foi um sentimento de angústia. Eu odiava a escola. Odiava. Hoje eu me vejo estudando e eu falo, gente, mas eu fui uma pessoa que odiava estudar, odiava o ambiente escolar. Porque quando eu lembrava da escola, o que me causava? Angústia por tudo aquilo que passava. É muita exposição para alguém que ainda não tem emoções elaboradas, né? Ajustadas, ainda não sabe o nome daquilo, né? Soft skills, né? Soft skills, né? Você é jogado pro mundo mesmo, né? E assim, por mais que isso eu sempre falo, né? Por mais que nós tenhamos pais que foram mais adequados, né? Assim, que ocuparam o seu espaço de função de uma forma mais adequada, mesmo que a gente tenha esses pais, ou as pessoas que tiveram esses pais, mesmo assim você precisa aprender. No final você está sozinho, jogado na escola, tendo que lidar com todas as suas emoções e questões. Tem gente que vai passar de uma forma mais tranquila, e tem gente que não vai se lembrar como você se lembra. E a infância não vai embora, né? Ela tá sempre presente. Fica, né? Ela tá sempre presente. Ela tá presente. Não, e assim, uma coisa que eu acho muito absurdo, a gente só lembra porque tem migalhas boas, né? Não, mas tem a parte gente só... mas a gente só lembra da rejeição de sentimentos ruins. Quando se fala de infância, entende? As coisas que te fizeram mal. Mas teve coisas maravilhosas. Eu lembro, eu gosto da minha infância. Eu tenho muita coisa boa que eu lembro, porque a gente que é Mas o ambiente infantil, escolar pra mim era hostil. Existe uma ignorância que a gente tem que salva a gente também em alguns momentos. E aí a gente vive uma vida feliz, a gente pensa que a gente vive uma vida feliz. A gente sofre por algumas coisas, mas a gente também vive feliz, você brinca, você cria, você não sei o quê. Mas tá lá. Mas eu acho assim, na época... Mas as minhas memórias estão relacionadas a pai e mãe, não à escola. A escola sempre foi uma tragédia pelas pessoas, entendeu? As pessoas Ficar na sala dos burros, fiquei na sala dos burros, Não, fiquei na sala dos Olha burros, me colocaram sobre essa época. Nossa. Não, absurdo isso, gente. É uma tragédia, cara. É engraçado imaginar que isso já existiu, né? Já. Não, gente, ó, que eu sou uma pessoa jovem. Você lembra daquele filme? Que é uma adaptação do Stephen King? Carrie, a Estranha? Sim. Gente, às vezes eu tenho vontade de voltar em certos lugares e fazer igual a Carrie, a Estranha, assim, sabe? Se vingar. Vou vingar, sabe? Fazer escola. Pegar... A fantasia de vingança ajuda a gente a lidar com muita memória ruim, assim, do passado, né? Essa ideia de que a gente se vinga de alguma forma, nem que seja assim, olha aqui como eu sou inteligente agora, olha como eu sou bonito, olha como eu melhorei. A fantasia de vingança ajuda a gente bastante. Mas eu acho, né? Bem motivador, né? É uma técnica. O que eu acho mais legal, é verdade. Douglas, você vai lá, você fala todas as suas mazelas, ele fala assim, para com o politicamente correto, você é um ser humano, você pode sentir raiva, ódio, vingança, eu acho tudo positivo, junto. Às vezes, uma raiva. Eu acho Você só não pode perder o réu primário, entendeu? e onde direciona, como direciona, né? Exatamente. Como isso pode te prejudicar, né? Mas assim, essa coisa da... Você falou uma coisa que eu acho interessante, você falou da ignorância, né? Que às vezes protege quando a gente é criança, né? E às vezes eu tô fazendo orientação a pais que estão em separação, estão em divórcio, né? Sim. E eu sempre digo assim... E assim, isso acontece com muita frequência, maior frequência do que deveria, inclusive. A mãe sempre fica mais presente na vida do filho que é divorciado, né? O casal que se divorcia, né? E às vezes eu tenho que dizer para a mãe, assim, olha, toma cuidado para não ensinar o seu filho a sentir mais falta do pai
do que o pai já faz. O pai já faz falta, ele tá faltando, Sim. ele não tá indo, ele não tá... Então, assim, às vezes, você reforça o comportamento. Você conscientiza a criança da falta do pai, ao invés de você dizer assim, olha, eu tô aqui, acabou. Olha, interessante. Pronto. Então, quando você fala de ignorância, eu lembrei disso, né? Às vezes o adulto, ele ensina a criança a sentir dor. Peraí, deixa ele sentir a própria dor. Em algum momento ele vai olhar e vai falar, meu pai fez falta. Mas, às vezes, a mãe, para poder reforçar que ela é uma boa mãe, coitada, tá ali sobrecarregada de 1 bilhão de coisas, ensina a criança, conscientiza ela, tira ela da ignorância. Sim, e ensina ela que o pai realmente está fazendo muita falta. Sim, olha, interessante. Isso é verdade. Mas é verdade. E outra coisa com relação a isso, eu vejo assim, falo por mim, total, por mim. É que, às vezes, eu vou pegando memórias e eu vou juntando várias memórias e aquilo me causa, hoje, um sofrimento conjunto. Porque, assim, eu vivi uma coisa num certo momento. Ok, foi ruim. Vivi outra coisa, vamos dizer, 1 ano depois, foi ruim. Mas quando eu pego tudo aquilo e começo a remoer, aquilo me causa um sofrimento que, na época, não foi nem tão ruim. Mas quando eu junto tudo aquilo em um combo só... Aí hoje, eu acho que a gente, e nessa vida adulta, eu acho que a gente parece que tem uma tendência de remoer muito umas coisas, pelo menos eu falo por mim, de pegar coisa lá da infância. Lá não sei de onde, que talvez na época eu nem senti tanto, nem foi tão doloroso, um tombo que nem doeu tanto, eu pego e fico lá remoendo. Mas eu também passei por isso. E, gente, e às vezes é muito da mente da gente de adulto, que a gente já sofre com outras coisas, parece que a gente já junta com o passado também, a gente faz uma salada só. E parece que a vida é uma tragédia, né? Ela é. E a gente tem que se lembrar, né? Assim, dizer pra gente mesmo, né? Assim, eu não sou mais aquela criança. Eu sinto, às vezes, como aquela criança que eu fui, mas eu não sou mais. Eu dou conta. Eu dou conta. Né? Não cheguei final, até aqui. Exatamente. No final, eu sou um sobrevivente, né? Nós somos, né? Sim. Sobrevivemos, estamos aqui. E aí diz pra você mesmo, né? Assim, né? Poxa, eu não sou mais aquela criança, eu não sou mais a pessoa do ano passado, eu não sou aquela pessoa do meu primeiro relacionamento, eu não sou mais, eu sou uma outra pessoa, né? E aí você faz uma espécie de autointervenção, né, naquilo que vem como fluxo, senão a gente se entrega mesmo e daqui a pouco eu tô deitado chorando e falando, não dou conta, não, você dá conta. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, um link. Essa sua visão entre a janela de observador, você acha que tem um link com a profissão que você tem hoje? Você acha que desde aquela época você já tinha? Como é que surgiu a psicologia na sua vida? Eu brinco que quem me deu a psicologia foi o ProUni, né? Eu brinco que quem me deu a psicologia foi o presidente Lula, né? Porque na época ele sanciona, então, o ProUni, né? E, na verdade, o que eu queria era publicidade e propaganda, porque estava num campo de comunicação, né? Eu falava, acho que eu vou me comunicar e tal. E aí eu peguei e prestei vestibular na UFMT para jornalismo, né? Na época era comunicação social com habilitação em jornalismo. Porque era menor... Não era tão bom, era... Carga horária? E isso, jornalismo era tipo, das 3, né? Acho que eram 3, era sociologia, publicidade e jornalismo. Lembro que eram 3, da comunicação social. Enfim, aí eu coloco jornalismo e no mesmo momento que sai o resultado da UFMT, eu não entrei, eu fiquei, tipo, a 2 pessoas para entrar, alguma coisa assim. Eu ganho a bolsa pelo ProUni, era o 2º ano de ProUni no país, em 2006 isso. Então eu brinco que a psicologia, ela veio dessa forma, ela chegou na minha vida assim, eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? E aí, eu entro, né, na faculdade, fui bolsista 100% na Univag, e aí eu falei com a coordenadora do curso de psicologia de lá. Eu falei assim, olha, eu vou começar a psicologia, mas tem como mudar para publicidade? Aí ela falou assim, olha, vou te prometer o seguinte, não tem vaga na publicidade, né? Porque eram 2 alunos do ProUni por turma. Sim. Não tem vaga lá, mas pode ser que a gente consiga te encaixar. Então faz assim, começa a psicologia e daqui um semestre a gente conversa. Olha que sorte, gente. E como Deus escreve certo por linhas tortas, né? E eu fui na sala delas, no semestre seguinte, e eu já tinha até esquecido que tinha esse prazo, só que ela lembrava. Então quando eu entrei na sala dela para resolver outra coisa, né? Alguma outra coisa que eu fui falar lá, rematrícula, não lembro o que era. Aí ela falou assim, de cara ela já me abordou assim, olha, tem vaga lá na publicidade, né? Eu falei, não quero mais não.
que legal. Porque do ganho da bolsa até o início da faculdade, teve ali mais ou menos uns 40 dias. E eu peguei uma autorização na matrícula, não tinha nem a carteirinha, fui até a biblioteca da Univag, eu peguei um monte de livro de psicologia e levei para casa e devorei esses livros. E aí, quando eu terminei de ler esses livros, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. É nisso que eu vou. Ao mesmo tempo que meus pais, né, que não entendem muito, né, meu pai é de 65, minha mãe é de 68, então, assim, eles vêm dessa geração que o trabalho é o fazer, eu sei martelar, então manual, o meu trabalho é martelar, é manual. Então, assim, como assim psicologia? Você vai trabalhar como, né? Como que você vai fazer isso? Então, será que você não faz... E na cabeça deles a publicidade estava um pouco mais claro, né? Porque, afinal de contas, as pessoas, né? Tem muitos comércios, né? Era ligado a isso na cabeça deles. E aí... Então, ao mesmo tempo deles dizendo, e aí, não sei o quê. E eu peguei e falei, não, eu gostei disso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa que eu tenha algum tipo de interesse, né? E mesmo assim, eu passei esse primeiro semestre lendo também livros de publicidade. E é muito engraçado, porque eu li um livro chamado A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Eita! Você já leu esse livro? Não, ele é maravilhoso. Olha o nome, que legal. Só que esse livro que fala sobre publicidade, na verdade estava falando mais sobre o conceito de psicologia, como as pessoas... Que legal. E eu falei, gente, isso aqui parece que está convergindo, né? Sim. E aí eu entro na psicologia e aí assim eu falo... Bom, faz sentido pra mim, porque eu sempre observei comportamentos, eu sempre estive nesse lugar de observar as pessoas, de observar a mim mesmo, né? Então eu acho que ajudou, sim, no final acaba ajudando, porque eu tenho uma facilidade de entender padrões de comportamento muito rápido, eu tenho uma facilidade de, né, de repente, o paciente na primeira sessão, eu já consigo dar uma devolutiva no final da sessão, um feedback no final da sessão, pelo que eu ouvi. E o paciente, a maioria dos pacientes, eles dizem assim, pronto, você pegou o ponto, é isso aí, é esse o caminho. Então eu acho que sim, essa coisa da infância me ajudou. É verdade. Tá aqui uma pessoa. Estou de prova que é verdade. Você cresce, porque assim, é claro que... E outra coisa que é muito interessante, quando você faz uma sessão, você fala, e às vezes o Douglas repete alguma coisa que você fala. Aí você, automaticamente, você ouve aquilo. Aí aquilo reverbera de uma outra forma, aí você já vai falando, e você se ouve. Você entende? Aí no final a pessoa vai lá e dá aquela paulada. Pá! Que é uma paulada carinhosa, gente. É de reflexão, de conscientização. De colocar no chacoalhão, de colocar na realidade, né? Na verdade é isso. É mais que é o que a gente precisa, que a gente precisa para evoluir, né? É espelho, né? Assim, a terapia, o papel do terapeuta, às vezes, é só fazer o espelho. Você tá ali, de repente, falando, sei lá, eu tenho essa memória aqui da infância, né, que me recorre sempre, e isso me atrapalha dessa forma e tal. E aí, de repente, né, eu como psicólogo, o terapeuta, o profissional que está ali escutando, de repente ele te coloca na frente do espelho. Frente a frente, né? Você tá vendo o que você tá falando, né? Basicamente é isso que vai falar. O que não faz sentido, que isso aí que você tem medo, na verdade, você já... É isso. Você já é uma profissional de transpassar isso, porque olha aqui no espelho, tanto que você já passou por isso e você continua, né? Então agora vamos tentar entender quais as habilidades que você acabou desenvolvendo e você nem percebe que desenvolveu. Então a gente vai por esse caminho. Não, vai por esse caminho e vai fazendo sentido. E aí eu fico pensando assim, gente, eu não sei se fosse eu. É tipo é como que é, Douglas, você enquanto psicólogo, porque assim, não é igual a mim, por exemplo, você é uma pessoa mais limitada com relação a isso, porque não sou profissional da área. Mas como que é você conversar com uma pessoa e você consegue identificar, não, essa pessoa não está falando a verdade. Tem isso? Essa pessoa está sendo falsa. Tem. Eu acho assim que na questão de conseguir identificar padrões rapidamente, eu acabo conseguindo pegar. E assim, aí às vezes me perguntam assim, mas você já chegou a pegar paciente mentindo para você? Sim. E às vezes não me importa... confrontar o paciente e dizer para ele que ele tá... De repente pode ser um vício dele, né? Exatamente. E um medo, né? Um mecanismo de defesa também. Mitônomo que chama? O que mente, né? Isso, é isso mesmo.
Então, às um vezes, mecanismo de defesa É também. um mecanismo de defesa. E às vezes ele tá mentindo não porque ele é uma pessoa ruim, ponto. Ele tá mentindo porque ele quer me agradar. Ele quer que eu seja... Então. Que eu tenha afeto, carinho por ele, empatia. Então aquilo não importa às vezes, né? Vai importar em um outro momento. Opa, percebi que ele mentiu sobre aquilo. Agora vamos guardar isso aqui numa caixinha de evidências. Em algum momento isso aparece. Isso aparece. Mas eu acabo identificando, assim, até na vida real, às vezes, né? Eu brinco com o Heloísio, né? Que é meu marido. Às vezes a gente tá na mesa do bar. Não, nem fala isso. Ainda bem que eu casei com uma pessoa que não mente. Ai, que bom. Ele é a pessoa mais... Ele é incrível. Meu Deus, é um achado. É como a psicologia na minha vida, é o Heloísio. É um achado. Ai, que ótimo. E assim, às vezes eu brinco com ele que a gente tá, às vezes, na mesa do bar, no restaurante com amigos, né, e tal, né? E aí, às vezes, eu brinco com ele, às vezes eu falo, Heloísio, no meio de um shopping, Heloísio, Heloísio, eu não queria ter percebido. Sabe assim? Eu não queria ter pego. Sabe? Porque não importa. Sim. Você tá ali, né? Não importa se a pessoa tá mentindo ou não, porque não vai atrapalhar a minha vida. Pode mentir, vamos rir disso, vamos falar dessa mentira aí, mas que eu pego. Então, isso que eu penso, porque assim, tem muita gente que mente demais. Ele mente do nada, assim, mente coisa que não vai acrescentar nada. Coisa boba, de graça, né? Coisa assim, ontem eu tava no mercado e vi tal coisa, ele não viu aquilo. E não vai fazer diferença pra ele, não vai se tornar uma pessoa melhor por isso. Uma coisa é aquela pessoa que se gaba, sabe? Eu que faço, eu aconteço. Ok, vai mentir pro benefício. Mas tem pessoa que ele mente assim, fato bobo. Que viu o cachorro latindo e o cachorro não tava latindo, sabe? Então, assim, eu fico pensando, às vezes tem pessoa que eu imagino que eu tô identificando uma mentira, e eu fico pensando, gente... Pra quê? Que ela vai ganhar? Objetivo? Ela tinha que estar ganhando alguma coisa. Mas, assim, eu vejo que tem algumas pessoas... muito Eu louco. também tenho uma habilidade forte em ver... Identificar. Em sentir, em ver... Eu acho que eu fui uma psicóloga, uma psiquiatra. Em outra vida, né, em outra Michele? vida. Ou eu sou frustrada porque eu não sou hoje. Mas, enfim. Mas dá tempo de ser. Não, calma. Vamos com calma. Eu quero ficar do lado da vivência, do compartilhar experiências. Eu acho muito, eu admiro muito o psicólogo, o psiquiatra. Eu tenho uma admiração surreal. Acho que vocês são anjos na vida das pessoas. Mas, assim, tem pessoas que você olha e você vê que a pessoa está mentindo, que ela mente essas coisas pequenininhas, mas é mais para ter um vínculo. É mais para ter o que conversar. É isso mesmo. Não é a maldade. Assunto, né? Para ter assunto, para se... Verdade, entendeu? Aí você fala, pô, foda-se, né? Eu também faço conta que eu tô acreditando. Ela tá solicitando afeto, atenção, um abraço, né? Um abraço, e a gente fala, tudo bem, não vai me prejudicar. Vamos não faz na maldade. Quando eu vejo que a pessoa mente na maldade, aí é uma outra parada, aí já dá licença, né? Aí não tem muito o Mas que é curioso fazer. isso, né? Assim, essa parte de você... isso aqui é narcisista. Gente, eu queria... Esse pra mim é um superpoder. É um superpoder. Eu queria já conversar com a pessoa e identificar. Narcisista. Mentiroso. Inclusive, eu brinco que essa é a função do narcisismo na vida das pessoas. É ensinar como identificar outros. Porque quando você tem um na sua vida e você sofreu, porque, né, não tem como não sofrer. Você consegue ver na hora, E aí você sai daquilo, você identifica os padrões, aí fica mais fácil para você identificar depois, né? E aí não é ficar com medo de se relacionar com pessoas que sejam... relacionado no sentido de amizade, né? Porque amoroso você vai se dar mal de todo jeito. Não é ficar com medo do mundo, né? É saber identificar e aí você sabe até onde você vai deixar aquela pessoa ir. Bom, esse amigo é narcisista, então ele vai até aqui, daqui não passa. Esse parente é narcisista, vai até aqui, daqui não passa. Interessante. Essa pessoa é narcisista, eu conheci ela, pode ser uma grande aventura, vai ser ótimo para viajar com ela, vai ser ótimo talvez para, sei lá, uma boa transa, algo nesse sentido. Mas eu sei que eu não posso me relacionar com ela, não posso abrir minha casa para ela, não posso abrir minhas finanças, dar liberdade, eu tenho que deixar isso em outro lugar. E é interessante isso porque, assim, a partir do momento que você identifica e tem essa questão do autoconhecimento, você também se conhece, você sabe o seu limite, né? Exato. Não adianta eu começar a sair com essa pessoa e depois eu me envolvo. Me apaixono. Porque a pessoa, ela tem vida refém da pessoa. Ele consegue pegar. Não, eles são ardilosos, manipuladores, eles são terríveis. E vai saber se a gente não é, né? Talvez a gente tá aqui falando. Já falei. E vai saber se eu não sou. Ai, que medo! Se a pergunta for honesta, você não é. Porque o narcisista jamais vai se perguntar, eu sou ou não sou. Ele sabe que Ai, que ótimo! Bom, é porque às vezes eu penso, será que eu não sou, gente? Eu tô aqui. Ele não tem dúvida. Não tem esse, ele é ruim mesmo. Ele com gosta, força, ele gosta. Mas é curioso essa coisa de
É legal essa coisa de identificar. Só que eu acho, assim, que você, especialmente, Douglas, tem uma coisa a mais, um plus a mais, por ser uma pessoa também mais curiosa, mais fuçada. Mas eu acho que isso também agrega muito no seu profissional. Quem é você? Pra essa relação com as pessoas. Eu sempre fui desse jeito, assim, de ser uma pessoa que se eu tiver me propondo a aprender determinado assunto, aquilo vai... Eu vou esmiuçar até o fim. Né? Aquilo vira o meu hiperfoco e eu pesquiso aquilo até o momento que... Às vezes eu até abandono, porque a sensação que eu tenho é que eu já sei o suficiente, de tanto que eu fiquei naquilo, assim, de tanto que... E assim, sempre foi dessa forma. Desde criança, sempre foi dessa forma. Eu não esqueço uma vez que a professora disse assim... acho que era a 3ª série, algo nesse sentido. E aí, a gente aprendeu a fazer os números, né? De 1 a 100 e tal. Então, a tarefa de vocês, ao longo do final de semana, é escrever de 1 a 100. E aí, eu comecei a escrever de 1 a 100. Eu fiz na primeira hora que eu comecei a fazer. Na sexta-feira mesmo, eu fiz de 1 até 100 em casa. Aí, depois eu me perguntei assim... por que não ir fazendo mais? Aí eu ia almoçar e voltava e fazia mais. Aí no final eu entreguei 1000 para a professora. Ela olhou para mim e falou: o que você quer que eu faça com esses 1000? Que era para escrever só até 100. Eu falei: não, eu queria dizer que eu aprendi ao jeito que eu aprendi. Eu aprendi 10 vezes mais, né? Olha, porque eu fiz até 100. Né? Então, essa é uma coisa que realmente é uma qualidade, né? É uma característica. Muitas vezes é qualidade, nem sempre. Às vezes não é qualidade, porque, né, de repente me toma. Me toma. Você acaba fazendo. Mas essa é mesmo uma característica assim que às vezes te atrapalha, né? Então aí o equilíbrio terapêutico que traz, né? Se você é terapeutizado, você sabe a hora de dizer pra você mesmo: ei, para. Interessante isso. Não, mas eu não sei. Isso é uma coisa que eu gostaria que você deixasse. Porque as pessoas, elas idealizam, romantizam absolutamente tudo, né? Até o terapeuta. Né? O terapeuta não pode ter vida, não pode ter lazer, não pode ter erro, né? Não pode errar, não pode ter fraqueza, vulnerabilidade. Não pode ser nada. Tem que ser um mito, uma coisa... super-herói. E não é assim, né? Inclusive, né, na situação que me ocorreu, né, recentemente, e eu fui lá na internet, né, me colocar como alguém ali que é vulnerável também, que está suscetível, né, às mazelas do mundo, à violência do mundo, né? E eu recebi alguns elogios nesse sentido, assim: nossa, você é corajoso, isso não vai te atrapalhar como profissional. E eu recebi aquilo assim, eu achava até engraçado esse tipo de preocupação, porque é uma preocupação genuína de pessoas que realmente gostam de mim, mas ao mesmo tempo eu falo, eu não tinha deixado claro que eu era humano? Sim. Não estava claro que eu sou uma pessoa, que eu também tenho meus demônios, que eu também lido com as minhas questões. Às vezes eu tô mais elaborado porque tem aí uns quilômetros de terapia feita ao longo da vida, rodado. Tem aí uma dedicação a ajudar pessoas. Então, quando eu estou estudando para ajudar o paciente, eu estou estudando para mim também. Né? Eu falo para mim antes de falar para o paciente. É óbvio que tem tudo isso, mas eu não tinha deixado claro que eu continuava sendo humano, né? Que eu continuo sendo a pessoa que sente, que falha, que... enfim. E então, assim, essa vulnerabilidade parece que expõe... Continua sendo assim, eu acho, ainda, me corrija se eu estou errado, se eu estiver errada. A vulnerabilidade é fraqueza. E, na verdade, não é. Você assumir que você é vulnerável é fortaleza. É você saber o seu limite. Eu acho que vulnerabilidade é pausa, sabe? É esse momento que você para. E pausa também é música. Pausa é música, né? O ritmo é assim, né? Perfeita a comparação, né? Porque quando a gente pega a música ela é pausa, né? Ela só é ritmada porque pausa, né? Vocês estão aqui hoje, né? Gravando um podcast, né? Como comunicadoras e tal. E em algum momento vocês precisam parar. O que a gente vai fazer? Qual a pauta que nós queremos, né? Isso aqui tira, isso aqui coloca. Né? Não é o tempo todo gravando, não é o tempo todo fazendo, né? Tem momento de você descansar e é o momento que vem. Então, eu falo que vulnerabilidade é pausa. Então, aquele momento que eu vou até a internet e digo: olha, gente, sou uma pessoa também, tô aqui chorando diante de vocês. É a minha pausa. E aí, eu não fico na pausa. A pausa é pausa. Eu retomo a partir da pausa, né? Com as reflexões que eu dei conta de fazer. Eu respiro, Só fazer um parâmetro para quem está em casa, uma contextualização. O Douglas sofreu uma agressão de homofobia dentro de uma boate aqui em Cuiabá.
E, infelizmente, até agora não teve muito desenvolvimento, nem nada. A polícia está trabalhando. A polícia está trabalhando no Vai caso, e eu espero que tenha. Esperamos. Que eu achei muito engraçado um vídeo que você fez. Engraçado não, mas legal. Legal, né? No sentido legal, interessante quando você faz assim. Fala assim, porque a justiça às vezes tem aquele negócio de olhar assim. Ela levanta a venda, né? Ela levanta a venda, e é verdade, espero que isso não seja a condição, e que a gente tenha esperança de que a justiça seja feita, independente de quem esteja envolvido, mas principalmente de quem foi agredido, e de forma gratuita, de costas, enfim, toda aquela situação. Uma covardia uma mesmo, covardia, né? Aquilo, né? Só para contextualizar. E aí, todo esse desenvolvimento, todo esse follow-up que teve, mas que você saiu muito mais fortalecido, né? Eu ouvi de algumas pessoas assim, ele vai perder cliente. Falei, não, muito pelo contrário. Ele vai ganhar cliente. Porque total, não é credibilidade. Né? Além da credibilidade, se você sofre, você entende. Né? Eu entendo dessa forma. Você tem ponto de compreensão porque você tem uma dor similar. Quando você entende a dor. Não é o chat GPT, né? Exatamente, amiga! O Jung, né, que diz essa coisa, né? Quando Jung é um teórico, né, da psicologia, né, das ciências da psicologia. E aí ele diz essa coisa, né? Quando tiver alguém na sua frente, é uma pessoa, não é técnica, né? Não é só o que você estudou, né? É uma pessoa atendendo outra pessoa, né? E eu acho que isso acabou realmente, de alguma forma, convergindo sem a intenção, porque eu nem a intenção disso, era dor eu tava mesmo. eu tava sofrendo. Acabou convergindo porque as pessoas, elas estão observando o processo, né? Então elas estão vendo lá o dia a dia, né? A coisa se desenvolvendo, andando. E isso acaba transparecendo, porque eu acho que tem coisa que não tem como fingir, né? Sim. É claro que quando você liga a câmera e vai gravar, é uma coisa que eu faço muito no meu perfil, né? Você se prepara para aquilo, tem ali uma preparação, mas não necessariamente é um fingimento, né? Então as pessoas viram todo esse processo e isso realmente acabou convergindo de alguma forma, né? Assim, eu tenho certeza que quando pacientes em situações que se aproximam, né, de violência ou injustiça, né, que tenham passado na vida e elas sabem sobre o acontecido, elas sentam na minha frente, elas ali tem uma ponte de compreensão. E tem uma relação terapêutica que já está estabelecida anterior à chegada dela. Já tem uma relação terapêutica estabelecida. Isso facilita. Legal. E uma coisa interessante demais de tudo isso, eu acho assim, uma coisa que eu vejo para a vida sempre, a gente tem que tirar do caos, a gente tem que tirar alguma coisa. O melhor, né? Tem que tirar. Você vê o que eu tiro desse caos? E uma coisa que eu vejo diante de tudo isso é a questão assim, eu não só falo, eu faço. Porque a gente fala sempre sobre questão de denunciar, não se calar e tal. Por mais difícil que seja. E tem seja, situação, né, que a gente passa e a gente se cala. A gente se cala. E isso é muito ruim. Eu sou professora. Então, a minha fala para os alunos é sempre essa, não se cale. Você passar uma situação X, não se cale, não se cale, não se cale. E isso é muito interessante, o que você fez, porque você falou na prática, é isso aqui, tá vendo? E nessa questão eu acho muito interessante usar os meios de comunicação. Sabe? Porque vai ter uma punição? Vai, de toda forma tem. De toda forma tem uma punição para a pessoa. Porque a partir do momento que você denunciou das suas formas e na justiça também, é claro, principalmente, mas a partir do momento que você não se cala, existe, dá voz a outras pelo pessoas, menos, né? o próprio lugar, o próprio local, ele vai ter que repensar a forma de... Vamos imaginar que a nível justiça, a pessoa vai demorar 300 anos para ser preso. Mas o local que permitiu, que foi permissivo, o local foi permissivo. Foi. O local que foi permissivo, ele foi exposto. E tem que expor. A gente tem que dar esses nomes. Ele foi exposto e o lugar ele vai ter que repensar, ele vai ter que fazer novas políticas, ele vai ter que mudar. A compliance não está funcionando, né? E eu acho que essa é uma das coisas que me deu força realmente de falar, porque assim, quando eu fui lá e falar mais, né? Porque quando eu fui lá eu expus principalmente, nem por mim, foi pelo meu esposo.
Porque o sofrimento dele, e ele sofre de uma forma diferente da minha. Eu explodo, eu choro, eu coloco pra fora. Ele é implosivo. Ele fica. Vixe. E eu sei quando ele tá em sofrimento. Ele tava em sofrimento absurdo. Isso aconteceu na madrugada de domingo. Na segunda, obviamente, ele não foi trabalhar. Na terça, ele falou, vou tentar trabalhar porque minha cabeça tá uma bagunça, né? Eu falei, pode ir. E aí ele foi e chega lá, né? Ele tem uma barbearia, ele abre às 9. E ele chegou lá, deu umas 9h40, ele mandou, tem o cliente agendado o dia todo, mas eu não vou aguentar, vou atender só até os do meio-dia, né? E vou voltar pra casa. E foi nesse momento que eu gravei o vídeo, assim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Porque até ali eu ainda tava, assim, confuso, justamente me perguntando, vai me prejudicar? Eu tenho provas suficientes? Eu já tinha feito o boletim de ocorrência e tudo isso, né? Mas expor nas redes ia ser diferente. Você sabe que toma outra proporção. Outra proporção. E aí depois eu comecei a receber inúmeros relatos de coisas absurdas que já aconteceram no mesmo lugar, com raízes muito parecidas com as quais eu sofri. Eu pensei, ninguém deu voz a isso, ou não teve voz. Eu tenho uma plataforma. Você é comunicador. Isso que eu pensei. Eu tenho uma plataforma. Né? Eu tenho pessoas que vão me escutar. Então, eu realmente vou tentar, ao longo dos próximos dias, fazer disso a pauta para que, de alguma forma... Porque, assim, poderosos nunca sofrem o suficiente. Sim. Eles nunca serão punidos o suficiente. Eu sei disso. Mas eles, pelo menos, vão ter que se comprometer com a melhoria desse espaço. Porque não pode ter mais vítimas. Sim. Não pode. É inadmissível que tenha mais vítimas. E assim, se não tomarem nenhuma atitude, é o que ele disse no vídeo. Não é esvazia. Vai morrer alguém. E aí, será que vão tomar alguma providência? E esvazia. E o que acontece? Porque assim, todo o espaço, ele vai precisar de uma propaganda positiva com relação a ele. Quando você coloca isso, e se não for tomada providência, o que vai acontecer? Eu não vou. Eu não vou no lugar. Várias pessoas que eu vi falaram, não vou no lugar, nesse lugar. Eles vão ter que se retratar. Eles vão ter que nível, agora a gente tá com tal política assim, a gente tá fazendo... Sabe? É nesse nível. A estratégia que esse lugar tem é uma estratégia que não tem como falhar. Porque a estratégia que eles têm é, primeiro, deixar menor entrar, que não entre em outro lugar. Segundo, oferecer para as faculdades o espaço para fazer festa, para arrecadar dinheiro para formatura. Então é um espaço que não tem como falhar. Então eu não acredito em esvaziar. Lugar, né? Não. Esvaziar não vai. Não. Eu acho assim. O que eu realmente acredito é que, no mínimo, eles estarão mais atentos a isso. Sim. E eu acho que sim. Ou realmente a gente vai precisar de um cadáver. É difícil. Nossa, é nesse nível, né? É complicado. É nesse nível. Gente, eu amo, mas já são 42. Gente. Passa voando, Douglas. E eu tenho uma pergunta que vai ser inédita pro Douglas, porque a gente não combinou. Vai, a gente não combinou antes. Você, como você é uma pessoa fuçada, você sabe de tudo um pouco. Eu quero perguntar pra você, bastante. Com relação à cultura contemporânea mesmo. Cinema, enfim. Filmes. Filmes. Fala pra gente um filme que você acha que é superestimado, sabe? Esse filme, superestimado. E um que é subestimado. E por quê? Tá. O subestimado é Erased Boy. Não sei se vocês já assistiram. Não me lembro. O nome em português eles trouxeram o nome em inglês, né? Erased Boy. Só que eu tenho um subtítulo que eu não vou lembrar agora, mas é com a Nicole Kidman e com o Russell Crowe. É isso. E é sobre como pais que amam um filho, que está passando por um momento de descoberta sobre a própria sexualidade, como eles estão lidando com isso ali. É um filme lindo, lindo, lindo. Muito sofrido, mas lindo. Eu acho que é um filme que vai além de uma propaganda sobre diversidade. Não é isso o filme. O filme fala sobre como o afeto, o amor, ele consegue transpassar a dúvida, o preconceito
e tudo isso. Assim, é um filme muito, muito legal. E eu acho que ele é subestimado. Tá lá na Netflix, só pra vocês terem uma ideia. E eu nunca vi em lista nenhuma. Eu nunca tinha ouvido nem falar. Chama Raised Boy. É mais fácil lembrar dos atores, né? Pra procurar, né? Então, é com a Nicole Kidman e o Russell Crowe. São. É muito bom. É muito, muito bom. E ele não é melodramático, ele não quer que você sofra junto. Ele é. Eu gosto de sofrer junto também. Você gosta de sofrer? Eu também gosto. Eu também gosto, mas ele é sutil, é isso que eu tô tentando dizer. Ele não é melodramático, ele é bem construído. Sei. E um superestimado. Eu tô vendo na minha cabeça um filme muito antigo que não faz nem sentido citar, mas é o Chicago. Você lembra de Chicago? Eu nunca entendi. É bem subestimado. Eu nunca compreendi. Mesmo. E eu gosto muito de cinema, então assim, eu assisti com... Deixa eu ver o que as pessoas estão achando tão bom, né? E aí não me pegou, não. Não. Sabe o que eu gostei? Falando uma dica, Conclave. Alguém assistiu já? Eu vi a crítica. Eu amei esse filme. E falando isso, eu vi a crítica. E só o que a crítica falou pra você? Assim, o ator é o Ralph Fiennes, né? Agora... Ele é o Ralph Fiennes. Ele... Que eles conseguiram pegar todas as nuances ali daquela decisão da Igreja Católica, né? E que é um filme, é um thriller de suspense, né? O filme. Eles fizeram daquele espaço um thriller de suspense. Eu quero assistir. É maravilhoso. E o que você achou do... Você chegou a assistir Ainda Estou Aqui? Sim. O que você achou? Meu Deus do céu, que filme incrível. Você chorou? Muito. Então não quero! Deus do céu. Eu não choro, mas eu gosto de filme que me toca. Tem uns 4, 5 anos que eu decidi não ir no cinema, né? Só em momentos assim, porque me irrita um pouco o que tem acontecido. Povo. Tem que voltar o tal do Lanterninha urgente, aquele que fala, verdade. amigo, vem, você quer conversar? Vem conversar aqui fora. É. Mas enfim, há muito tempo eu não ia, mas de vez em quando eu vou e não tinha como não ir assistir esse filme. Primeiro por quem tá fazendo o filme, sim. E eu fui assistir antes da grande repercussão, né? E ele pega na sua mão, é aquele filme que pega na sua mão assim e fala, vem, eu vou te contar uma história. E você vai. Ai, que coisa e ele vai te levando por uma casa que ela tem espaços sombrios, mas tem espaços com muita luz solar. É um Tô filme... devendo esse filme pra mim, porque muitos incrível. amigos me falaram que é muito bom e que é necessário. Ele é necessário. Eu, fazendo uma crítica, se eu tenho essa capacidade de fazer uma crítica, eu acho que o filme poderia ter acabado um pouquinho... Tem uma cena no final que ela é um pouquinho mais esticada. Eu acho que ele poderia ter acabado um pouquinho... Cortado. Acho que 2 minutos a menos de filme. E não é sobre o tempo, é sobre como fecha. Entendi. Como fecha. Mas mesmo assim isso não estraga. Porque, mais uma vez, é o tipo de filme que pega na sua mão e te leva. Desenha, gente. E é gostoso a gente perceber o que o cinema brasileiro tem feito, né? Uhum. E assim, a gente tem muita produção incrível, né? E atores e atrizes, pelo amor de Deus, maravilhosos. Agora, antes de você falar, vamos fazer... Deixa eu só completar essa. Não, eu queria falar que só falta oportunidades, eu acho, né? Pro país. Né? A gente, oportunizar. A gente não sabe de onde tirar o dinheiro para fazer coisa boa, né? Vocês que produzem sabem disso, né? O quão é difícil, né? Principalmente da parte privada, parte pública também, eu sei disso, mas a parte privada e entender essa necessidade de transformação, né? Isso, e que isso aqui é uma plataforma para eles mesmo, né? Por exemplo, patrocínio, o programa, olha isso aqui, gente, olha esse conteúdo. Viu, gente? Patrocina, gente. Exatamente. @Sementes Podcast, tá? Vamos lá. Agora, que show da Xuxa é esse? Show da Xuxa é esse, Michele? Vou falar uma palavra, você vai dizer pra mim o que vier na sua cabeça. Tá. Cor. Azul. Nunca. Nunca? Meu Deus, eu sou um poço de hipocrisia. Eu vivo me traindo. Eu também. Não é? A gente faz isso. Nessa. A gente fala nunca e depois faz. E depois conserta. Mas nunca... eu aprendi a nunca... nunca me obrigar. Ótimo. Sempre. Acho que amar. Ótimo. Conceito.
Me veio um conceito da psicologia existencial, que não importa o que fazem de você, mas aquilo que você faz com o que fazem de você. Ai, maravilhoso. Preconceito. Vigilância. É uma coisa que a gente tem que estar sempre vigiando. Ninguém está isento de ser. Missão. Me repartir com as pessoas. Que passou. Ele é muito lindo! Passou! Olha, Douglas, sempre, sempre, sempre. É maravilhoso ter você aqui no Sementes Podcast. Nós nos solidarizamos, mais uma vez, com o que aconteceu. Porque a homofobia é um crime, né? Uhum. E não dá. Não dá pra acontecer. Aceita, né? E a gente não aceita, a gente repudia, a gente protesta e a gente quer uma solução. E é muito gostoso de receber aqui. E como sempre. disse o Douglas já no início, né? Porque o Douglas é de todos os assuntos um pouco. E é até legal você deixar seu Instagram também, porque o Douglas é comunicador, né, gente? Ele fez a psicologia, mas ele sempre foi comunicador. Ele sempre foi psicólogo, sempre foi comunicador. Então, assim, tá nele. Tá nele, isso foi muito legal, porque continuou, né? Aquilo que você queria, você continuou. E aí, já deixa seu Instagram também, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Porque as pessoas estão nos assistindo na TV também, né? No canal 27. Legal. Já deixa o seu, já fala seu Instagram agora para as pessoas já irem lá, já te seguirem. O Instagram é Um Psicólogo em Cuiabá, escrito, né? O M, Um Psicólogo em Cuiabá. Um Psicólogo em Cuiabá, você vai lá, segue já ele, veja as postagens, sempre tem postagem que faz você refletir, entender, se libertar, identificar, crescer, amadurecer, são tantas coisas que você faz. E eu quero agradecer mesmo, mais uma vez, dizer que você sempre está aqui apto, convidado a vir dividir o que você quiser com a gente, que a gente sempre vai semear, com certeza, não só na gente, mas quem está nos assistindo. Cris, é isso? É isso, Michelle. Muito obrigada, Esse foi o Sementes Podcast desta semana. Semana que vem tem mais. Não esqueça de assistir a gente pelo YouTube, Sementes Podcast. Se inscreve, ative o sininho para ficar sabendo, né? Toda terça-feira tem um inédito. E na TV Mato Grosso você assiste todos os dias. Tá bom? Exatamente. Beijo, gente. Beijo no seu coração. Até. Até.